Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos hoje na lição de número 16, né? E aqui nós estamos já quase terminando uma jornada, né? Uma jornada pelo livro de Atos. Esse livro tão interessante, né? Com personagens tão fortes. E hoje, na lição 16, nós vamos ver o julgamento de Paulo, tá? E nós vamos concentrar em três capítulos. Atos 24, 25 e 26. Vamos lá? O nosso versículo-chave, ele está em Atos 24, 16. Lá diz o seguinte: por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E a gente vai ver como que isso foi uma verdade, né, na vida do nosso personagem de hoje. No julgamento de Paulo, cumpriu-se o que Jesus disse, que está lá em Mateus 10, 17 e 18. E diz o seguinte: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, aqui Jesus já estava preparando, né? Preparando os seus discípulos para os fatos que iriam acontecer. Tem uma luz aqui, né? É o sol batendo, é o sol da manhã, né? Eu tô gravando essa lição, são exatamente agora 8h45. Então, essa luz aqui, ela é muito bem-vinda, né? E aí, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, em todo o período da sua prisão e julgamento, conduziu-se com cautela, coragem e muita sabedoria. Ele tinha a convicção de que a vontade do Senhor era a sua viagem para Roma, para que ali ele também testemunhasse de Cristo. Então, Paulo, passando por todas as situações, passando por todas as tribulações, ele sabia que ele deveria chegar até Roma. E nessa lição, nós vamos seguir a trajetória de Paulo no seu testemunho diante de três pessoas importantes, 3 governadores, que é o que Jesus tinha dito lá, né? Félix, Festo e Agripa. Guardem bem esses 3 nomes. Primeiro, então vamos ver agora o julgamento diante de Félix. Está lá em Atos 24, versículos 1 a 20, capítulo 24, versículos 1 a 27. E lá diz o seguinte: o julgamento ocorreu em Cesareia, né? Aquela cidade marítima. Cidade de onde Félix, que era um procurador romano, governava toda a Judéia. E ali Paulo estava detido, estava preso, depois de ser escoltado desde Jerusalém. Ele foi levado de Jerusalém para Cesareia. E aqui é bom destacar o seguinte: há forte indício de que Lucas, escritor de Atos, ele assistiu pessoalmente todo o julgamento de Paulo. Por isso a gente vê, né, como é que tem detalhes, né? Uma riqueza de detalhes. São palavras que a gente vai ver que é um cientista, é uma pessoa, né, que tem esse olhar mais observador. Então vamos ver, o acusador Tértulo, olha que nome, Tértulo. Tértulo, né, era o promotor, né? Hoje a gente poderia dizer que era o promotor. Tértulo fala de Paulo como se este fosse um perturbador, um agitador, um amotinador de povos. E ele acusa Paulo de promover a revolta entre os judeus dispersos e ser o principal agitador da seita de Romano. Ou seja, pintou uma imagem bem escura, uma imagem de uma forma muito irreal, que não correspondia à realidade, né? E lá em Mateus 5,11, Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês.
Então, Jesus já tinha dito lá antes, bem-aventurado, feliz. Outra acusação feita foi que ele era profanador, né? E aí, lá em Atos 24:6, diz o seguinte, o qual também tentou profanar o templo. O templo que tinha toda uma tradição, uma importância na vida das pessoas. E aí, Paulo, claro, vai se defender. Atos 24:10-21. Paulo disse que ele não era profano e nem agitador. E a sua ida lá foi motivar a Jerusalém, foi motivado pelo amor e por solidariedade ao seu povo. Ele queria ajudar o seu povo. E ele professava a sua fé ao servir a Deus. E aí ele fala o seguinte, eu estou seguindo o caminho, eu creio, né, que eu estou de acordo com a lei e com os profetas, eu creio na ressurreição, a minha consciência está pura e eu anuncio a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Então, Paulo deixa bem claro no seu discurso essas coisas. E aí, Félix, né? Aí vai entrar um outro personagem, o tal do Félix. Ele era um juiz passivo, né? Vai ficar em cima do muro e extremamente egoísta. Félix, ele nasceu plebeu. Mas, ó o detalhe, ele ligou-se por casamento a famílias distintas. Esperto, né? Sua terceira esposa, Drusila, olha o nome da mulher, Drusila, era judia e filha do rei Herodes, o qual mandou matar Tiago, irmão de João. Seu caráter, agora que vem, seu caráter era perverso, imoral e corrupto. Amava o suborno e, para ganhar o apoio dos judeus, ele manteve Paulo preso. Né? Ele achou que a prisão de Paulo era estratégica para ele. Então, Paulo vai diante de Festo. Paulo agora vai... E aí, Festo foi o sucessor de Félix, né? E seu governo foi curto, né? Foi um período bem curtinho. E em Jerusalém, encontrou-se com a liderança dos judeus e recusou a proposta destes, de trazer Paulo de Cesareia para ser julgado naquela cidade. No entanto, querendo o apoio dos acusadores, sugeriu a Paulo que descesse a Jerusalém para ali ser julgado. Mas Paulo falou, não, apelou para César, né? Que naquele tempo era Nero. Paulo sabia, né? Como é que as coisas se encaminhavam, né? Então ele falou, não, vou apelar para César, que é essa situação que para mim vai ser a mais favorável. Foram muitas e graves as acusações contra Paulo, mas não puderam prová-las. Paulo julgou-se inocente dos crimes dos quais foi acusado e com a consciência de que não cometeu nenhuma das coisas que foram faladas. Nenhum agravo, nenhum pecado, que ele não era motinador, que ele não era agitador, nada disso. E aí agora nós temos um personagem, Agripa. E a gente vai ver que Agripa teve a oportunidade em suas mãos e ele não aproveitou. Herodes Agripa II era bisneto de Herodes. Percebem como era toda uma dinastia, né? As pessoas estavam ali todas conectadas. Herodes, vou repetir. Herodes Agripa II era bisneto de Herodes, o Grande, e irmão de Drusila. Ele foi fazer uma visita oficial a Festo. Para assim, né? Aquelas coisas, aquelas visitas que a gente sabe, né? Que os governadores, os líderes sempre estão fazendo para firmar acordos, firmar as lideranças, né? Solidariedades, aquelas coisas que a gente conhece e a gente vê sempre. E o relatório de Festo a Agripa foi o seguinte: Festo não viu nenhum delito dos crimes que suspeitava de Paulo. Festo ignorava a religião dos judeus. E o testemunho de Paulo deixou Festo embaraçado, tá? Confuso. E aí, olha o seguinte: a ambição dos governantes para agradar os homens faz com que eles fiquem passivos contra a justiça.
tá? Então, para eles ficarem bem com os judeus, né, com aquela comunidade toda, ele manteve-se o quê? Em cima do muro. Pessoas distintas foram convidadas para ouvir a defesa do apóstolo, que foi preparado pelo Senhor para aquela audiência. Então, ele foi guiado pelo Espírito Santo para aquele momento. Lembre-se o seguinte, né? Que Paulo sempre aproveitava esses grandes momentos, esses grandes instantes para testemunhar, para falar de Deus. E aí ele fala o seguinte, olha, a minha posição de fariseu, a minha origem, né? Lembrem-se da minha origem. Eu tive uma visão celestial, eu tive um encontro com Deus, né? No caminho de Damasco. E eu obedeço àquela visão. A partir de então, toda a minha vida foi transformada e eu sigo agora essas coisas todas que me foram ditas e me foram passadas. Eu fiquei preso, né? Minha prisão foi injusta e eu creio na ressurreição de Cristo. Então, Paulo sempre aproveitava situações para deixar bem claro a sua crença, né? No que ele acreditava. E quais foram as reações, né? Agora que a gente vai ver. Festo ficou totalmente desorientado. E ele concluiu o seguinte, ó, Paulo é uma pessoa muito culta. Esse homem aí sabe das coisas, ele não fala qualquer coisa não. Mas ele está muito próximo aí da insanidade. Um pouco assim da loucura, né? Porque Festo não entendia. Festo não sabia, né? Não sabia, não tinha noção de toda a situação, né? Ele não conhecia a questão não tinha conhecimento de vida cristã e tudo mais. Então, aquilo tudo para ele era o quê? Era loucura, né? E aí, Agripa, olha só o que acontece com a Agripa. A Agripa responde o seguinte, por pouco você me convence a me tornar um cristão. Olha só, gente. Olha só o que a Agripa diz para Paulo. Por pouco, Paulo, eu me torno um cristão. O seu testemunho foi tal que eu estou quase acreditando. Quase. Mas, infelizmente, essa não foi a decisão de Agripa. Então, o dilema entre ser cristão e a influência, o poder, o fez perder a oportunidade. E aí, nós vamos parar nesse momento e vamos pensar o seguinte, estamos aproveitando as oportunidades que vêm em nossas mãos? Situações que a gente tem para poder falar, para poder testemunhar, para poder, né, demonstrar aquilo que cremos e aquilo que sentimos? E aí, chegando na parte final da nossa lição, Paulo, a gente vê o seguinte, Paulo é um exemplo que deve inspirar-nos a testemunhar de nosso Salvador em qualquer situação. Na dor, na tristeza, nos momentos de desespero, né, que nós passamos e com certeza passamos. Esses momentos também são momentos para a gente falar do amor de Deus. E lá em Romanos 8,18 diz o seguinte, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse versículo me tocou profundamente essa semana. Eu gostaria de repetir esse versículo com você. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a nossa esperança. Em tempos de tantas aflições, essa é a esperança do cristão. Então vamos lá para o nosso momento musical. Esse momento musical, né, que é um hino muito conhecido de você, eu creio, e domingo passado, se não me engano, foi domingo passado, esse culto também, esse hino também foi cantado no nosso culto online. Então vamos lá? Calmo, sereno e tranquilo.
sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com E aí, né, depois desse hino tão lindo, e a mensagem dele é tão bonita, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver, né? E aí a gente tem que lembrar desse hino em todos os momentos, né? A gente vive momentos tão difíceis em nossas vidas. E aí a gente lembra, né? A gente lembra da nossa esperança, a esperança que tem em nós, e da certeza que Deus nos acompanha em todos os momentos, em todas as situações. Vamos para o nosso momento de intercessão, esse momento tão importante na nossa EBD, né? E vale lembrar que toda segunda-feira, às 21 horas, nós temos nossa sala de oração, né? E na sua casa aí também, separe esse momento para estarmos juntos, toda segunda, às 21 horas. Vamos então começar agradecendo a Deus pelas vitórias. Nós já estamos aqui no mês de julho. Olha, estamos no mês de julho. Vamos agradecer a Deus. Tantas coisas, tantas bênçãos já recebemos.
Vamos clamar pelo nosso Brasil. O Brasil necessita do nosso clamor em todos os momentos, né? Quando a gente percebe as coisas que estão acontecendo, o que os nossos dirigentes, os nossos líderes estão fazendo, nós temos que pensar que realmente só o poder de Deus para interceder em toda a situação que estamos vivendo. Vamos clamar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja, nós temos uma família missionária lá na cidade de Paracatu, Daniel e a Magda, essa família tão simpática, que está sempre com a gente na reunião de segunda-feira. Eles têm um ministério muito bonito ali em Paracatu, uma cidade difícil. Vamos clamar por Daniel e pela Magda, pela sua família, né? Uma família bonita também. Vamos clamar por eles. Vamos clamar pelo Tiago e Isabelle lá na Cristolândia, que também é um trabalho, né? É um desafio muito grande. Ele e a sua família, aquela família grande, né? Bonita, que teve com a gente. E aí vamos clamar por essa família missionária. E vamos clamar pela família missionária que está lá em Manaus, Ana Paula e a sua família, né? Então, nós temos ligados à nossa igreja 3 famílias missionárias. E vamos orar pelos missionários, né? De Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos clamar pelas nossas famílias, né? Família, projeto de Deus. Nós temos tantos desafios nas nossas famílias. Vamos clamar pelas nossas famílias. Vamos clamar pelo nosso bairro, bairro Padre Eustáquio, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que estão passando ali na rua Itororó, para que eles sejam atraídos e que muitas pessoas possam ser alcançadas nesse bairro e que a gente possa fazer toda a diferença no bairro Padre Eustáquio. Vamos clamar, vamos orar pelo pastor Valquimar e família. Essa família que veio para acrescentar, uma família tão simpática, né? São pessoas extremamente simpáticas, carinhosas. Vamos clamar por essa família, para que Deus abençoe, dê sabedoria e principalmente para que eles sejam tratados com respeito, com amor e com muito carinho pela nossa igreja. Vamos clamar pela nossa EBD. Nós vamos agora partir por uma nova jornada, uma nova série de estudos, né? Nós vamos começar em breve, vamos estudar o Antigo Testamento e para que seja um momento de muito crescimento para todos nós, né? Vamos orar pelos alunos da EBD, pelos professores, pelas pessoas que estão vindo, que nos estão visitando. Tem sido um momento muito bom, né? Esse período de domingo às 9 horas. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e por aquelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo, para que Deus possa abençoar e tocar em todos esses corações. Vamos orar pelo esse departamento infantil, né? Essas crianças lindas, né? Elas são as nossas alegrias. Nós ficamos muito contentes quando a gente as observa no templo, naquela movimentação própria de uma criança, né? Para que Deus esteja abençoando as famílias e para que outras crianças possam vir fazer parte da nossa igreja. E vamos orar pelos nossos ministérios, pelas pessoas que estão trabalhando, para que Deus continue capacitando a cada um de nós, pela nossa liderança, pelos diáconos, pelas aquelas pessoas que estão dispondo ao trabalhar, estão colocando a mão no arado, e que a gente possa continuar juntos nesse processo de crescimento, e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Tenham todos uma boa semana e até breve para a gente finalizar essa jornada em Atos, tá? Tchau!